Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos falar mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 26 do mês 5 de 2026. Hoje é uma terça-feira. Nós vamos ler Gênesis, nós ainda vamos ler o capítulo 39. Vamos ler aqui que está escrito assim, no versículo 9. Ninguém há do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos. Agora vamos para o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pedindo a Ele direção e revelação da palavra. Nós dependemos de Deus para tudo, amém? Nós devemos sempre estar em oração, amém? Nós oramos e Deus Ele age com uma resposta. Quando você ora, acontecem coisas, amém? E o que acontece é Deus agindo na sua situação. Coloquei quando oramos, acontecem coisas. Porque Deus se move para quem se move. Deus não se move para quem não se move para Ele, amém? Deus não se move para pessoas paradas, Deus se move para quem está em movimento. Então esteja em movimento. O que é estar em movimento? De acordo com a sua situação, amém? José, ele estava na casa de Potifar, ele foi vendido. E ele ficou na casa de Potifar. E na casa de Potifar, agora nessa outra parte do capítulo, ele foi tentado pela esposa de Potifar, meus irmãos. Ou seja, a trajetória de José não foi fácil. Ele estava em constante guerra. E assim nós também, nós estamos em constante guerra. Só que José, ele perseverou, ele vigiou. José é um exemplo de comunhão com Deus e de fé. Porque se uma pessoa diz que é crente e ela não dá exemplo, então ela não é crente, ela é uma farsa. Então, primeiro, para ser crente, você tem que ter comunhão com Deus. E para ter comunhão, tem que orar e tem que ler a Bíblia. Você tem que ser perseverante, tem que perseverar. Você tem que vigiar, porque José, ele vigiou. A esposa de Potifar queria se deitar com ele, mas ele recusou e ela ficou tentando ele, todos os dias ela tentava ele. Quando ela viu que não ia conseguir, ela esperou todo mundo sair da casa e queria se deitar com ele, mas ele recusou. E assim, o inimigo ficava assim nos pratos na nossa mesa todos os dias. Nós devemos recusar, amém? Tem pratos que não são de Deus, porque Deus não tem pratos para nós, Deus tem banquete, amém? Coloque aí que Deus tem banquete. Está escrito em Salmos número 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, o inimigo tem pratos, mas Deus tem banquete.
prato é uma coisa oferecida para te matar. E banquete é como se fosse um culto de ação de graças, é algo que Deus fez e você vai se gloriar, amém? O inimigo tinha para José a esposa de Potifar, olha que coisa. Ou seja, o inimigo queria que ele adulterasse, queria que ele pecasse contra Deus. E José era puro, né? Ele não tinha ainda se relacionado com ninguém. José, ele era virgem, ele não tinha esposa ainda. Ele era alguém que realmente se dedicava a Deus. Então que eu e você seja alguém que se purifique, amém? Que se dedique ao Senhor, que tenha uma vida consagrada a Deus. E que creia que Deus vai te direcionar até a vitória. E ele foi tentado. E ser tentado não é pecado, amém? Nós vamos ser tentados todos os dias. Mas ceder ao pecado, ou seja, você cair na tentação, isso é pecado. Então você tem que estar sempre vigiando. E como está escrito aqui que ele foi injustiçado, né, meus irmãos? E Deus sabe quando a gente passa injustiça, viu? Deus, ele está ciente do que está acontecendo na sua vida. Deus está ciente do que está acontecendo com você, amém? Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Ele está vendo o que você está passando, o que a sua família está passando. Ele está vendo o que está acontecendo no seu ministério, no seu trabalho. Jesus está vendo o que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Jesus está ciente de tudo, ele está no controle de tudo. Ele sabe o que você está passando e crê que ele vai tomar uma grande providência, assim como ele tomou uma grande providência na vida de José. Porque a luta na vida de José não foi para sempre. Teve uma hora que Deus deu um basta. E tem horas que Deus dá basta, nem creia. Deus vai dar um basta. E o que é dar um basta? É quando Deus ele se levanta para agir. E quando Deus ele se levanta para agir, ele dá a vitória, amém? Porque Deus me dá a vitória. Que está escrito lá no Salmos 24. É um salmo que ele é muito bom você ler completo. Que fala a respeito de Jesus, amém? Que ele é o nosso general, amém? Nós estamos em constante guerras, mas você não está fazendo a batalha, amém? Deus está pelejando por você e com você. Como nós falamos que o inimigo preparou um grande laço para José cair, né? Só que Deus ele desfez aquele laço, né? José correu. E que hoje você venha correr do mal. Que hoje vocês tenhamos uma vida purificada diante de Deus, que a gente venha agradar a Jesus. Coloque aí. Agrade a Jesus. Que está também lá escrito em Salmos 37. Que você entregue o seu caminho ao Senhor, que você venha confiar nele e ele vai fazer tudo por você, amém? Entregue tudo nas mãos de Jesus, entregue os seus sonhos, entregue os seus planos, entregue seu casamento, entregue seu trabalho, entregue seu dinheiro nas mãos de Jesus, entregue sua vida, entregue seu tempo, entregue sua família, que grandes coisas o Senhor vai fazer por você e por mim, para a glória do nome dele. Quando nós nos entregamos a Deus, Deus ele entrega ele mesmo para nós, amém? Então se entregue para Deus. E Deus vai se entregar a você. E assim como Davi ele entregou a vida dele a Deus, meus irmãos. Isso é muito profundo. Davi fala assim que no reinado de Davi ele não queria que a presença de Deus estivesse com os filisteus, ele foi tomar. Ou seja, Davi ele começou o reinado, mas ele entendeu que não dá para começar nada de Deus sem Deus. Então ele foi buscar a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Então que você venha buscar a presença de Deus todos os dias, assim como José, ele não deixou a tentação vir até ele, não deixou a tentação dominar ele. E ele falou assim, eu pecaria contra Deus, no versículo 9, ou seja, a preocupação dele era não pecar contra Deus. E que essa venha assim a minha e sua preocupação, amém? Não pecar contra Deus, agradar a Deus, não se afastar da presença de Deus. E se caso você venha pecar, que você venha pedir perdão, pedir para Deus para não fazer mais, né? Que você venha pedir uma vida na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida de separação. E está escrito aqui nos demais que ele foi injustiçado e ele acabou sendo preso. O Potifar se irou contra ele, né? A sua ira se acendeu, que está no versículo 19, e Potifar mandou prender José. Só que ele estava junto com os presos do rei, né?
E ele foi ali, Deus foi abençoando ele, porque onde José estava, Jesus abençoava. E onde você estiver, Jesus vai te abençoar, amém? Ok, onde você for, onde eu for, Jesus vai me abençoar. No seu ministério, Jesus vai te abençoar, amém? Na sua vida espiritual, na sua vida financeira, Jesus vai te abençoar. Na sua casa, Jesus vai te abençoar. No trabalho, Jesus vai te abençoar. Na faculdade, Jesus vai te abençoar, amém? No seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Na palavra, Jesus vai te abençoar. No louvor, Jesus vai te abençoar. E o carcereiro, aquele que cuidava ali do cárcere, ele entregou tudo nas mãos de José, porque José era uma pessoa de confiança, amém? Ele tinha um grande potencial de liderança. E tudo que Deus entrega nas nossas mãos é para a glória dele, amém? E está aqui, esse último versículo 23, que o carcereiro não teve cuidado de nenhuma das coisas, porque estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava. Que está também escrito nos Salmos, no Salmo de número 1, que o Senhor, ele faz todo o caminho prosperar, amém? Quem nos faz prosperar é Jesus. Vou ver aqui como está escrito Salmo 1, o versículo 3. E suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará, e tudo que você fizer vai prosperar. Por que vai prosperar? Porque Jesus está com você, amém? Assim como foi com José, vai ser com você, amém? A prosperidade já está com você, porque você tem Deus, amém? Onde Deus está, há prosperidade. E está escrito aqui no finalzinho, e o Senhor estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava. E vai ser assim na sua vida, amém? A mão de Deus está sobre a sua vida. Como está escrito em Salmos de número 118. A destra do Senhor se exalta, a mão direita do Senhor faz grandes proezas, amém? E Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, amém? Através das suas mãos, Deus vai te usar muito nessa terra, amém? E está escrito aqui também no versículo 15, diz assim: nas tendas dos justos, a voz de júbilo, a salvação, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Seria bom você ler o Salmo 18 completo, amém? No 23 também está escrito: da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. E a bênção vai vir da parte do Senhor, amém? Tudo na sua vida vai vir da mão de Deus, amém? Você não vai ser envergonhado, porque as bênçãos de Deus vai vir diretamente dele, amém? Vou deixar aqui para você ler Salmos de número 118, é um salmo de vitória, amém? E é isso que Deus vai fazer na sua vida, ele vai te entregar grandes vitórias para a glória do nome dele.